Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. Há algum tempo atrás disse-vos que iria abordar o tema aplicações que fazem bem à saúde. Pois bem, vai ser neste episódio e vou fazê-lo precisamente durante um exercício que supostamente me faz bem à saúde, durante o meu treino de bicicleta que tanto gosto de fazer de vez em quando e sempre que me é possível. Existem vários estudos que abordam diferentes aplicações móveis que podem ter efeitos benéficos para a saúde e ajudar os nossos pacientes no controle dos seus problemas de saúde. Existem até ensaios clínicos randomizados, também algumas revisões sistemáticas com meta-análise. Existem algumas aplicações para as quais a evidência realmente demonstrou benefício, outras nem por isso, sobretudo aquelas relacionadas com estilos de vida. Contudo, aquelas que eu vou aqui partilhar são aplicações que eu uso no meu dia-a-dia com alguma frequência. Recomendo aos meus pacientes, mas para as quais não disponho de dados de um ensaio clínico randomizado que tivesse demonstrado benefício, embora as atividades relacionadas com estas aplicações sejam realmente fundamentadas em evidência científica de boa qualidade. E hoje vou falar-vos então de 3 aplicações móveis. A primeira é o MyFitnessPal. O MyFitnessPal é uma aplicação muito prática e muito útil para os pacientes que gostam das novas tecnologias e que, por exemplo, necessitem de mudar o seu estilo de vida na componente da alimentação, na componente da atividade física, passar de um estilo de vida sedentário para um estilo de vida fisicamente ativo, e também para as pessoas que, por exemplo, necessitam de corrigir o seu peso. Esta aplicação está disponível em português e, no fundo, permite integrar todas estas componentes. A pessoa coloca, no fundo, o seu perfil, o seu género, idade, o seu peso atual, pode indicar a meta de peso que deseja atingir e até a velocidade com que o deseja fazer. Eu recomendo sempre os pacientes a escolherem uma velocidade de correção de peso moderada, porque se a pessoa escolher uma velocidade rápida, o plano calórico é tão restritivo, por vezes a pessoa tem mais dificuldade em cumprir. Por outro lado, se escolher uma velocidade demasiado lenta para correção de peso, não vê progresso e tem tendência a desistir. Depois da pessoa colocar os seus dados e perante a meta de peso a atingir, esta aplicação atribui um saldo calórico diário que a pessoa deve respeitar. No fundo, para cada dia a pessoa sabe que deve ingerir um número de calorias igual ou inferior àquele que é calculado por esta aplicação móvel. Durante o dia, a pessoa deve ir registando aquilo que vai comendo. E uma das vantagens desta aplicação em relação a outras similares reside no facto desta aplicação ter uma base de dados de alimentos em português e até alguns pratos típicos portugueses. Ela, no fundo, tem os valores das calorias para cada prato e então, ao longo do dia, à medida que a pessoa vai registando aquilo que vai comendo e ingerindo, o saldo diário de calorias vai-se gastando, vai diminuindo. Isto permite à pessoa, por exemplo, comparar o efeito e a diferença de efeito do ponto de vista do seu saldo calórico entre comer, por exemplo, um bolo ou comer uma peça de fruta. E parecendo que não, pedagogicamente isto é relevante, é prático, é pragmático e para alguns pacientes resulta mesmo muito bem. Além disso, à medida que a pessoa durante o dia vai fazendo atividade física, a aplicação vai calculando, digamos, e compensando o saldo calórico. A aplicação permite ir acompanhando o progresso ao longo do tempo, permite também, com base nos registros de alimentação, avaliar e observar o padrão de distribuição do ponto de vista de nutrientes da alimentação da pessoa, e é uma aplicação
que pode ajudar os nossos pacientes a corrigir o seu peso e a ter um estilo de vida mais saudável. Esta é uma das aplicações móveis que eu mais uso na minha prática clínica e normalmente os meus pacientes gostam e apreciam. Curiosamente, encontrei um ensaio clínico randomizado de uma aplicação similar, mas que apenas está disponível em inglês e que realmente demonstrou a eficácia de uma aplicação com este tipo de funcionalidades. Outras duas aplicações que uso com alguma frequência são a Runkeeper e Seven. A Runkeeper é uma aplicação também de acesso gratuito que, no fundo, permite registar uma grande gama de exercícios físicos, desde corrida, ciclismo, caminhada, circuitos de manutenção, ou seja, uma grande variedade de exercícios físicos, e esta aplicação permite registar com ou sem geolocalização as diferentes atividades físicas que a pessoa vai fazendo durante o dia. Até a simples caminhada, pois esta aplicação é possível colocá-la a comunicar com os próprios programas de monitorização de passos diários que os telemóveis hoje em dia têm, e então, no fundo, esta aplicação é útil porque permite-nos observar em concreto se estamos a ter um estilo de vida fisicamente ativo ou não. Para quem gosta de atividade física, normalmente tem uma maior facilidade em gostar deste tipo de aplicações. Para quem quer iniciar atividade física ou para quem tem um estilo de vida sedentário e quer começar, por exemplo, a ganhar gosto, uma aplicação deste tipo pode ser realmente um incentivo, um reforço positivo e pode ajudar nesse processo. É uma das aplicações que também comunica com a MyFitnessPal, a tal aplicação que vos falei há bocadinho, e portanto tem também essa mais-valia e essa vantagem. Finalmente, a outra aplicação também relacionada com a atividade física é a Seven. A aplicação Seven é interessante, sobretudo para aquele tipo de pacientes que nos diz que até gostava de fazer atividade física e precisa, porque tem um estilo de vida sedentário, até tem outro tipo de problemas de saúde, mas realmente não tem tempo para fazer atividade física. É uma aplicação que permite efetuar uma rotina de exercícios relativamente simples, que podem ser efetuados na casa da pessoa, não é necessário o recurso a um ginásio, nem sequer máquinas de apoio, digamos, à atividade física, e é uma rotina que dura cerca de 10 minutos. A aplicação, no fundo, faz o percurso, o chamado percurso de exercícios que abrange o corpo inteiro, e é uma rotina de exercícios muito interessante. A aplicação apresenta graficamente o desenho de uma pessoa a fazer os exercícios, ou seja, explica como se faz cada um dos exercícios. Por exemplo, um exercício de agachamento e a aplicação mostra em animação a pessoa a fazer esse exercício durante 30 segundos, seguem-se 10 segundos de descanso e depois mais 30 segundos surge o novo exercício, por exemplo, abdominais. 30 segundos, 10 segundos de descanso, novos 30 segundos, nova atividade. E assim sucessivamente, são 7 atividades que no fundo implicam o uso de múltiplos grupos musculares do corpo humano e dessa forma permite a pessoa manter-se em forma exercitando múltiplos grupos musculares. Nesse sentido, é uma aplicação muito pedagógica e realmente muito útil para quem não tem tempo para sair de casa, para fazer exercício físico. Fazendo apenas 10 minutos de exercício por dia já tem algumas vantagens para a sua saúde. Eu cá continuo o meu circuito, agora passo junto ao mar. Agradeço a vossa companhia, espero que estas sugestões vos sejam úteis e agora vou ter que desligar porque vou entrar numa parte do meu circuito que é mais difícil, que é a subir e por isso a minha respiração, ou pelo menos a minha capacidade de falar durante este exercício ficará algo mais limitada nos próximos minutos. Fiquem bem, façam atividade física e muito obrigado pela vossa companhia. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir.
Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!